Olá, que bom ter você conosco novamente aqui no ESW Cast. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente continua aquela nossa conversa sobre um tema bem quente, né? Por que a inteligência artificial, mesmo com todo esse avanço, talvez não vá simplesmente substituir o BIM na engenharia e arquitetura. Exato, é uma discussão importante. E para jogar uma luz bem prática nisso, a gente vai mergulhar fundo num trabalho acadêmico que, olha, é super interessante. É a dissertação de mestrado do Eduardo Ribeiro dos Santos, lá da UFRJ, de 2018. O título já entrega: Adoção da plataforma BIM no processo de aprovação de projetos de edificações. Desafios e possibilidades. Um título bem direto ao ponto. Pois é. E por que isso ajuda a gente a entender essa questão da IA versus BIM? Bom, porque essa dissertação mostra o BIM na trincheira, sabe? Enfrentando um processo super complicado, que é a aprovação de projetos em órgãos públicos. Um dos grandes gargalos, né? Justamente. Ela revela as camadas de complexidade, a necessidade de interpretação, a colaboração humana, coisas que vão muito além daquela ideia de automação pura e simples que às vezes a gente associa a IA. Nossa missão aqui hoje é explorar o que essa pesquisa descobriu, os desafios, o potencial real do BIM nesse cenário, pegando a mensagem principal do autor. Ok, vamos desempacotar isso. Com certeza. E analisar um trabalho assim é fundamental, porque sai do discurso, né? Vai para a prática. A dissertação do Eduardo não fala só de tecnologia. Ela expõe a complexidade do ecossistema real. A burocracia, as leis que muitas vezes são ambíguas, a necessidade de qualificar pessoas e principalmente essa interação humana que está em tudo. O que é fascinante aqui é ver como essa tentativa de automatizar um processo tão intrincado acaba revelando justamente onde a expertise humana ainda é, bom, insubstituível. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, né? O contexto. A dissertação faz um contraste bem legal entre o antes e o depois do BIM. O método tradicional, aquele baseado em desenho 2D no CAD, ele é descrito como sequencial, sabe? Fragmentado. Basicamente linhas, textos sem muita inteligência ali. Isso, uma informação desconectada. Exato. Muda uma coisinha num desenho, tem que sair atualizando manualmente em vários outros. É um prato cheio para erro, para inconsistência. Totalmente. E aí vem o BIM, a modelagem da informação da construção. E, como você disse, não é só um 3D bonitinho, é um modelo digital cheio de dados. Cada parede, cada porta, cada janela sabe o que é, quais as propriedades. Essa informação integrada é a base para um jeito diferente de trabalhar. A dissertação até menciona a engenharia simultânea, ou DSP, que é essa ideia das diferentes disciplinas colaborarem desde o início, usando o modelo como plataforma central. Isso é uma mudança radical de processo, de metodologia. E essa mudança de processo traz um benefício chave, né? Que é ilustrado pela famosa curva de McLean, que a dissertação também cita. Ah, sim, a curva é clássica. A ideia é que o BIM permite e até força que mais esforço e mais decisões sejam tomadas lá no comecinho do projeto. Quando mudar alguma coisa custa muito menos, né? Com certeza. Detectar um conflito entre estrutura e hidráulica no modelo é infinitamente mais barato do que descobrir isso lá na obra com tudo sendo construído. Exato. Mas olha só, essa mudança de filosofia, essa colaboração antecipada, isso já exige uma adaptação humana, organizacional bem grande. Não é só instalar um software novo, sabe? Entendo. E essa necessidade de adaptar processos, de adaptar pessoas, é um ponto crucial que diferencia o BIM de uma simples ferramenta de automação. O BIM habilita, mas são as pessoas que precisam mudar o jeito de trabalhar. Entendido. Agora, onde que essa engrenagem tradicional emperra feio mesmo, segundo a dissertação? No processo de licenciamento e aprovação de projetos. É ali o gargalo. Sim, é um ponto crítico. O trabalho cita um estudo da Buzzing Company para a CBI que é assustador. A burocracia pode chegar a 12% do valor final do imóvel e consumir anos. É um gargalo gigante. E a dissertação mergulha fundo na complexidade específica do Rio de Janeiro, que foi o foco, né? O cenário que ela descreve é uau! Centenas de leis, decretos, muitas vezes sobrepostos, conflitantes. Nossa. Um zoneamento super intrincado, com regras diferentes para cada região.
E múltiplos órgãos, né? Prefeitura, bombeiros, companhia de água, energia, trânsito, cada um analisando, aprovando com seus critérios, seus prazos. É um labirinto regulatório. A dissertação até mapeia os fluxogramas desse processo no Rio. É impressionante ver as idas e vindas, as múltiplas etapas. É complexo. E o resultado prático disso tudo é o que a gente vê no dia a dia. Lentidão, incerteza, custo lá em cima. E as causas apontadas são várias, né? A falta de clareza, de harmonização das próprias leis, às vezes falta técnico qualificado nos órgãos para analisar tanto projeto. Imagino. E até a dificuldade dos próprios projetistas, né? De conseguir navegar e aplicar corretamente essa teia toda de legislação. Se conectarmos isso ao quadro geral, o método tradicional de análise, baseado em verificar visualmente, manualmente, pilhas de desenhos 2D, ele simplesmente não dá conta dessa complexidade de forma eficiente e confiável. É lento, é subjetivo, abre margem para erro de interpretação. Exatamente. E é aí que entra a promessa do BIM para tentar desatar esse nó. A dissertação menciona o caso de Singapura, que conseguiu reduzir muito tempo de aprovação usando o BIM. Sim, Singapura é sempre um exemplo citado. E como? Uma das tecnologias centrais que a dissertação explora é o chamado Code Checking, a verificação automatizada de regras. Isso. A ideia do Code Checking é usar a inteligência do modelo BIM, aquela informação toda que está nos objetos, nos espaços, para verificar automaticamente se o projeto atende às leis, às normas. Então, em vez de um técnico ficar medindo manualmente a área de um quarto ou a largura de um corredor num desenho 2D, o software poderia fazer isso direto no modelo 3D, comparando com os requisitos legais que foram pré-configurados ali. Parece mágico, né? Mas para essa mágica acontecer, tem uns pré-requisitos fundamentais. Com certeza. A dissertação destaca muito a importância da gestão da informação. O modelo BIM tem que ter a informação certa, no nível de detalhe certo, o famoso NOD ou LOD, Level of Development, e no momento certo do processo, que seria definido por um IDM, um Information Delivery Manual. E, crucialmente, essa informação tem que ser padronizada. E aí entra um conceito técnico essencial. A interoperabilidade, que é um palavrão, mas é chave. Explica pra gente. Como que a gente garante que um modelo feito num software X vai ser lido e interpretado direitinho por um software Y, que talvez seja usado lá no órgão de aprovação? A resposta está em formatos abertos, padronizados como o IFC, Industry Foundation Classes, que é desenvolvido pela Building Smart. Ah, o IFC, já ouvi falar. O IFC funciona como uma língua franca para os dados do BIM. Permite que ferramentas diferentes conversem sem perder a inteligência do modelo. Sem um padrão como o IFC, cada software falaria um dialeto, e a checagem automática em larga escala seria, praticamente impossível. Faz todo sentido. E não basta ter o software e o padrão, né? A dissertação também fala dos níveis de maturidade em BIM. Exato. Uma empresa, um órgão público pode estar usando o BIM só para modelar 3D, ou já pode ter evoluído para colaborar usando modelos, ou até para uma integração total dos processos. A capacidade de fazer o code checking funcionar bem depende muito dessa maturidade, de ter processos bem definidos, gente capacitada. Ou seja, a tecnologia é uma parte da equação, mas o processo e as pessoas são igualmente importantes. Não adianta ter a ferramenta se ninguém sabe usar direito ou se o processo continua o mesmo de antes. Precisamente. A promessa da automação é grande, mas ela se apoia nesses pilares: informação bem gerenciada, padrões de interoperabilidade e maturidade nos processos. Sem isso, não decola. E a dissertação foi além da teoria, né? Ela fez um estudo de caso prático, tentando aplicar esses conceitos na realidade do Rio de Janeiro. Usou como base aquele projeto de lei complementar, o PLC número 31 de 2013, que era a proposta para o novo Código de Obras da cidade na época. Isso mesmo. O primeiro passo foi um trabalho hercúleo. Analisar essa legislação proposta e tentar traduzir os requisitos dela, tipo pé direito mínimo, área de ventilação, recuos obrigatórios, essas coisas em regras lógicas. Regras que um computador pudesse entender. A dissertação detalha como organizaram isso, separando regras gerais,
regras específicas dando exemplos de parâmetros fixos, variáveis, até relacionais, que dependem da relação entre diferentes partes do projeto. E isso por si só já é um trabalho imenso de interpretação e de estruturação da lei. Imagina a complexidade. E aí surgiu um desafio central, que você já mencionou um pouco, a classificação da informação. Ah, esse é crítico. Para aplicar a regra área mínima do quarto igual a 9 metros quadrados, o software precisa saber, sem dúvida nenhuma, quais espaços naquele modelo são quartos, certo? Exatamente. Se o projetista chamou de dormitório, ou suíte, ou se esqueceu de classificar, a regra falha. A dissertação cita a norma brasileira, a NBR 15.1965, como um sistema de classificação, mas aponta que o próprio PLC do Rio tinha suas classificações próprias, e compatibilizar tudo isso é um problemão. Esse ponto da classificação é, absolutamente crítico e muitas vezes subestimado. É a base semântica para a automação funcionar. Sem um dicionário comum, aplicado de forma consistente para definir o que é cada elemento, cada espaço do projeto, a checagem automática fica frágil, sabe? É um desafio enorme de padronização, não só técnico, mas conceitual. Entendi. É tipo ensinar o computador a ler o projeto do jeito certo. Exato. Bom, com as regras mais ou menos estruturadas e essa questão da classificação mapeada, a dissertação descreveu o teste prático usando um software de checagem, o Solibri Model Checker. Sim, o Solibri é bem conhecido para isso. O fluxo era receber o modelo BIM, no caso feito em ArchiCAD, validar se ele tinha a informação necessária e classificada direitinho, rodar as regras de verificação do código de obras e, no final, usar um formato chamado BCF. O BIM Collaboration Format. Isso, o BCF, para comunicar se tinha alguma não conformidade de volta para o projetista, já linkando o problema direto no elemento do modelo. Tecnicamente, o fluxo funciona. Sim, o fluxo funciona, a tecnologia permite. Mas a aplicação prática revelou onde estão os verdadeiros, digamos, calcanhares de Aquiles dessa automação toda. Primeiro, como a gente já falou, traduzir a linguagem jurídica, que muitas vezes é ambígua, aberta à interpretação, para regras de computador, lógicas binárias. É um desafio gigante. Exige um conhecimento profundo tanto da lei quanto da ferramenta de software. Não é trivial. E o próprio software tem limites, né? Não faz milagre. Exato. A dissertação aponta que regras muito complexas, principalmente aquelas com parâmetros variáveis ou que dependem de relações muito intrincadas entre elementos, elas podem exigir uma configuração manual enorme ou até mesmo não serem totalmente automatizáveis com as ferramentas da época. Aí precisa de verificação humana complementar. E outro ponto crítico que a pesquisa levantou foi a dependência total da qualidade do modelo que o projetista entrega. Fundamental. Se o modelo está mal feito, faltando informação errada, classificação incorreta dos espaços, a checagem automática ou falha ou gera resultado enganoso. É o clássico garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Totalmente. E, por fim, a questão da padronização volta com força total. Como compatibilizar os diferentes sistemas de classificação? Da norma, do código de obras, do próprio software. Sem um esforço coordenado para padronizar isso, a interoperabilidade e a automação ficam muito comprometidas. O que nos leva à conclusão principal que a dissertação parece apontar e que conecta direto com a nossa discussão aqui sobre IA e BIM. Precisamente. A automação via code checking é, sim, uma ferramenta poderosa. Ela pode agilizar muitas verificações que hoje são manuais, repetitivas, mas ela não elimina de forma alguma a necessidade do analista humano. Pelo contrário, o papel do humano muda, evolui. Ele se torna crucial para quê? Para traduzir a lei em regras, que é um trabalho intelectual complexo, para configurar as ferramentas, para interpretar os resultados da checagem que podem ter falsos positivos ou precisar de análise de contexto, para lidar com as ambiguidades, as exceções que o software não pega e para validar o processo todo. O BIM, nesse contexto, funciona como uma ferramenta que potencializa a capacidade do analista. Libera ele de tarefas mecânicas para ele focar no julgamento crítico, na interpretação.
Não é uma substituição, é uma parceria homem-máquina. Excelente síntese. Isso realmente coloca a relação homem-máquina no BIM em outra perspectiva, né? Vamos aproveitar esse gancho para aprofundar alguns pontos que surgiram. Tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Primeira, além da velocidade óbvia, como que o BIM muda fundamentalmente a natureza da verificação de projetos comparado com ficar olhando planta 2D? A muda da água para o vinho. A verificação tradicional é essencialmente visual, né? Baseada na interpretação humana de desenhos, linhas, achuras, textos. É um processo sujeito a cansaço, a inconsistência, a erro de interpretação mesmo. Já a verificação via BIM, ela é orientada a dados. O software analisa as informações, os parâmetros que estão embutidos no modelo, aplica regras lógicas de forma sistemática. Isso permite uma checagem mais objetiva, rastreável e potencialmente muito mais abrangente. Consegue detectar problemas que talvez passassem batido numa revisão manual. A gente sai de uma caça aos erros visual para uma auditoria de dados, entende? Entendido. Muda o como e o que se verifica. Legal. Segunda questão. A dissertação lista vários obstáculos, legais, técnicos, de capacitação, culturais. Na sua visão, qual deles parece ser o mais subestimado, talvez o maior entrave real para essa adoção em larga escala na prática? Olha, é uma boa pergunta. A tecnologia avança rápido, as ferramentas melhoram, o desafio técnico de traduzir a lei é grande, mas é factível com esforço dedicado. Eu acredito que o obstáculo mais profundo e talvez o mais subestimado, seja a combinação da resistência à mudança cultural e organizacional com a necessidade de padronização. Cultura e padrão. Exato. Mudar a forma como arquitetos, engenheiros, órgãos públicos trabalham há décadas é um processo lento, complexo, e sem uma padronização robusta da informação, especialmente na classificação, a automação fica capenga, sabe? Limitada a projetos piloto, a nichos específicos, exige um esforço coordenado que vai muito além da tecnologia em si. Faz sentido, a mudança de mentalidade e a padronização são desafios que transcendem a ferramenta em si. Ok. Terceira questão. O exemplo de Singapura é inspirador, né? Mas o code checking é a bala de prata ou o ganho de eficiência vem da combinação de vários fatores que o BIM habilita? Com certeza, é a combinação. O code checking é a parte mais visível da automação, né? Mas ele só funciona bem porque o BIM, como processo, melhora outras coisas fundamentais. Melhora a qualidade e a consistência da informação no modelo, tem menos ambiguidade que no 2D, facilita a colaboração mais eficiente entre todo mundo e permite uma comunicação mais precisa sobre problemas, como o uso do BCF que a dissertação mencionou. É o ecossistema BIM como um todo, dados melhores, processos mais integrados, comunicação facilitada que permite os ganhos de eficiência. O code checking é uma ferramenta-chave dentro desse ecossistema, não uma solução isolada. Clareou bastante. Quarta pergunta. Falamos muito da aprovação, que é o foco da tese, mas como que resolver esse gargalo pode gerar um efeito cascata positivo no resto do ciclo de vida da construção? Dá para conectar com a curva de McLean de novo? Sim, totalmente. Uma aprovação mais rápida e previsível significa que o projeto pode ir para a obra mais cedo e com mais segurança, tanto jurídica quanto técnica. Isso reduz a incerteza, o risco financeiro do empreendimento. Certo. Além disso, um projeto que passou por uma verificação mais rigorosa via BIM tende a ter menos erros, menos conflitos. Isso se traduz diretamente em menos retrabalho na obra, menos desperdício de material, menos atrasos. Isso reforça demais o princípio da curva de McLean. Resolver os problemas na fase digital, projeto e aprovação é muito, muito mais eficiente do que resolver na fase física, lá na obra. Orçamento e potencialmente até para a futura operação e manutenção do edifício. O ganho se propaga. Ótimo. Última questão, então, voltando a um ponto crucial que você já destacou. A padronização da classificação. Se essa base não for sólida, universalmente aceita, a ideia de uma verificação automatizada em larga escala, interoperável entre diferentes agentes, diferentes softwares, não corre o risco de ser só um sonho distante? Qual o tamanho real desse desafio? O tamanho é enorme.
É talvez o maior desafio técnico-conceitual para essa automação generalizada que a gente imagina. Sem um acordo setorial forte sobre como classificar os componentes, os espaços de um projeto, de forma consistente, cada software, cada empresa, cada órgão público pode acabar usando um sistema próprio. E aí quebra a interoperabilidade, limita o alcance da automação. Fica cada um falando uma língua. Exatamente. Resolver isso exige um esforço colaborativo imenso, envolvendo normas técnicas, como a NBR 15965, entidades do setor, governo, desenvolvedores de software. Não é impossível, claro, mas é um trabalho de longo prazo e precisa ser priorizado para que o potencial do BIM na automação de verificações seja, de fato, plenamente realizado. Discussão excelente. Fica muito claro como esses pontos todos se conectam. Então vamos tentar amarrar tudo isso. O que a gente aprendeu com essa análise profunda da dissertação do Eduardo Ribeiro dos Santos? Primeiro, vimos que o processo tradicional de aprovação de projetos é um nó crítico, um gargalo real, especialmente em contextos complexos como o do Rio. Sem dúvida. A pesquisa demonstra que o BIM, com ferramentas como Code Checking, oferece sim um caminho tecnologicamente viável para automatizar, para agilizar partes importantes desse processo. No entanto, o estudo de caso prático, lá com a legislação carioca e o Solibre, expôs de forma muito clara os desafios imensos que existem. A dificuldade de traduzir lei em regra de computador, as limitações das ferramentas, a necessidade crítica de padronizar a informação, principalmente a classificação, e, acima de tudo, a dependência fundamental da qualidade do modelo que o projetista entrega e da expertise humana para configurar, interpretar e validar o processo todo. Exato. A mensagem central do autor, me parece, é esta. Para ter sucesso na adoção do BIM na aprovação, não basta só tecnologia. É preciso unir de forma potente o conhecimento profundo da legislação, do processo regulatório, com o domínio das ferramentas digitais. Perfeito. É essa combinação. E se esses desafios forem enfrentados, o que exige investimento, capacitação, colaboração, os benefícios práticos são transformadores. Redução radical nos prazos de aprovação, maior transparência, maior objetividade, diminuição da burocracia, potencial para projetos de maior qualidade, mais conformes, com impacto direto na redução de custos, na viabilidade dos empreendimentos. E, voltando à nossa questão inicial sobre IA versus BIM, a dissertação ilustra muito bem que, pelo menos nesse domínio complexo da aprovação, o BIM atua como uma ferramenta de aumento da capacidade humana, não de substituição. Isso, ele automatiza tarefas repetitivas, baseadas em regras claras, mas a interpretação de ambiguidades, o julgamento em situações complexas, a definição das próprias regras, a validação final, continuam sendo domínios onde a inteligência e a experiência humana são, essenciais. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Uma provocação para quem nos ouve, inspirada em tudo que a gente conversou. Sim. A capacidade de automatizar a verificação de regras com BIM é poderosa para ganhar eficiência. Ninguém discute isso. Mas à medida que a gente acelera essa checagem, surge uma questão importante. Como a gente garante que não estamos apenas nos tornando extremamente eficientes em aplicar regras que talvez estejam desatualizadas, ou que focam demais no mínimo legal e talvez até desincentivem a inovação, a busca por uma qualidade arquitetônica, urbana, de desempenho que vá além do estritamente normativo? Boa pergunta. Será que a automação da verificação não deveria nos forçar a ter também uma discussão mais ágil, mais contínua, sobre a qualidade, a pertinência, os objetivos das próprias regras que a gente está automatizando? A ferramenta pode ser rápida, mas ela está apontando para o lugar certo? Excelente ponto para reflexão. Otimizar o processo ou otimizar o resultado final? Fica aí a pergunta no ar. Quero agradecer imensamente a sua companhia nesta análise da dissertação do Eduardo Ribeiro dos Santos. Foi uma conversa muito rica. Eu que agradeço. Para quem se interessou mais, o trabalho completo certamente oferece ainda mais detalhes para explorar. Esperamos que tenha sido útil, que tenha trazido novas perspectivas sobre BIM, automação e o papel humano nesse cenário todo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E lembrem-se, usem a tecnologia, mas não deixem de pensar criticamente sobre ela e seus impactos.